Bom, pessoal, e aqui na última etapa da nossa aula sobre o sistema nervoso periférico, tá? Nós vamos falar aqui um pouco acerca dos nervos cranianos. Como dito, são 12 pares, e a gente vai ver assim de maneira bem enxuta, bem objetiva, tá? A origem, bom, primeiro o nome de cada um deles, se é sensitivo, motor ou misto, tá? Qual é a origem aparente no crânio, tá? Se são nervos cranianos, se conecta com o encéfalo. E o encéfalo se encontra no interior da cavidade craniana, tá? Então, para sair do interior da cavidade craniana, esse nervo tem que atravessar, tá? Os ossos que constituem o crânio, por meio de forames, que vocês já viram nas aulas sobre o sistema esquelético. Tá? Então, nós vamos ver de cada par craniano o número, o nome correspondente, se é sensitivo, motor ou misto, a origem aparente no crânio, na superfície externa do crânio, tá? E as funções principais, né? O para que serve cada par de nervo craniano. Vamos lá. Então, o primeiro par de nervos cranianos, né? Acompanhe aí na sequência aqui dessa tabelinha, desse quadro, é o nervo olfatório. Trata-se de um nervo, pessoal, exclusivamente sensitivo. E por onde ele sai do crânio, né? Na realidade, o corretíssimo seria dizer-se, já que ele é um nervo sensitivo, então o fluxo do impulso nervoso é entrando no encéfalo. Então, o correto seria dizer por onde é que as fibras do nervo olfatório entram no crânio. Então, está aqui o local, pela lâmina crivosa do osso etimoide. O nervo olfatório nasce, digamos assim, na parte alta da mucosa do nariz, tá, da mucosa nasal, e aí tem trajeto ascendente, trajeto para cima, atravessa a lâmina crivosa, tá, e aí faz sinapse no bulbo olfatório. A lâmina crivosa pertence ao osso etimoide. A função é óbvia, né? Olfato. O segundo par craniano é o nervo óptico. Também a função é mais do que evidente. A função é de levar impulsos relativos à visão, que começam lá na retina, tá? E terminam lá no córtex em torno do sulco calcarino, no lobo occipital do nosso telencéfalo. Então, o nervo óptico, segundo par, ele é exclusivamente sensitivo, tá? Ele penetra na cavidade craniana através do canal óptico, tá? Que por sua vez pertence ao osso esfenoide, e a função, acabamos de falar, né? Visão. Leva impulsos relacionados à visão, que começam lá na retina, tá? E vão terminar no final de toda a via óptica, vão terminar lá no córtex do sulco calcarino, que é o local onde as imagens efetivamente se formam. Bom, os pares cranianos, pessoal, terceiro, quarto e sexto, tá? Eu os coloquei aqui juntos, próximos, porque eles têm, a função geral deles é praticamente a mesma, tá? O terceiro par é o nervo oculomotor, o quarto par chama-se nervo troclear, o sexto par denomina-se abducente, e todos três, vocês estão vendo aqui, são nervos essencialmente motores. Além disso, todos três emergem, saem da cavidade craniana através da fissura orbital superior, ok? Através da fissura orbital superior, que também tem relação com o osso esfenoide. Bom, e qual é a função desses três pares? Já que eu falei que eles têm função similar, não é exatamente igual, mas a função geral é semelhante sim. Esses três nervos, pessoal,
tem a responsabilidade, tá, de controlar, de executar, né, de levar impulsos para a contração dos músculos que movem o olho. A gente chama de músculos extrínsecos do olho. Vocês sabem muito bem que quando a gente acompanha, tá, um objeto se deslocando, então os dois olhos da gente, eles se movimentam num sincronismo praticamente perfeito, tá? E isso se deve à contração de músculos. São ao todo, né, 7 músculos, tá, incluindo o que levanta a pálpebra, né, são ao todo 7 músculos que atuam na movimentação dos globos oculares. E esses nervos, né, eles levam impulsos motores exatamente para esses músculos. O nervo troclear, especificamente o quarto par, ele inerva só um dos músculos extrínsecos do olho, que é o oblíquo superior. O nervo abducente, sexto par, ele inerva também só um, é o músculo reto-lateral. Todos os demais músculos, tá? O reto medial, o reto superior, o reto inferior, tá? E o músculo levantador da pálpebra, o oblíquo inferior e o músculo levantador da pálpebra, tá? Todos eles são inervados pelo óculo motor. Portanto, esse é o nervo dos 3, obviamente é o nervo mais importante, mais espesso, né? Com maior quantidade de fibras nervosas. Então, função dos 3 em conjunto, tá? Movimento dos músculos controlam o movimento dos músculos extrínsecos do olho. Bom, quanto ao quinto par, nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, pessoal, ele tanto é sensitivo quanto motor. Tanto tem fibras sensitivas quanto motores. Portanto, no todo é um nervo misto, tá? E ele tem esse nome trigêmeo porque ele emite 3 raízes, tá certo? A partir de um gângliozinho chamado gânglio do trigêmeo, trigeminal, tá? Antigamente chamado de gânglio de Gasser. Então ele emite 3 raízes, tá? Aqui esse 5-1, para dizer que é a raiz número 1 do nervo trigêmeo. Trigêmeo é o quinto par, né? Então 5-1 significa, assim, abreviadamente, a raiz 1 do nervo trigêmeo, tá? Essa raiz 1 é chamada de nervo, tá? Nervo oftálmico, tá? 5-2 significa a raiz 2 do trigêmeo, é o nervo maxilar. E 5-3, tá? É a raiz terceira do trigêmeo, é chamada nervo mandibular. Então, 5-1 corresponde ao nervo oftálmico, tá? 5-2 ao nervo maxilar e 5-3 ao nervo mandibular. São os 3 ramos básicos do nervo trigêmeo. Cada um deles sai da cavidade craniana, sai do crânio por um forame diferente, tá? O nervo oftálmico, ele emerge pela fissura orbital superior. O nervo maxilar emerge pelo forame redondo. E a terceira raiz, o nervo mandibular, emerge pelo forame oval. Bom, professor, para que serve o trigêmeo? É um nervo extremamente importante. E, assim, simplificando suas funções, do ponto de vista motor, ele inerva os músculos da mastigação. Os músculos que permitem que a gente eleve a mandíbula no ato da mastigação. Tá? Esses músculos, os músculos clássicos da mastigação são 4. São em número de 4. São eles o músculo temporal, o masseter e os pterigóideos, né? Pterigóideo medial e pterigóideo lateral. Mas a outra grande função, a outra função primordial do trigêmeo está escrita aqui. O trigêmeo, pessoal, ele é o responsável pela sensibilidade geral da face e também da meninge que cobre o encéfalo, dura mater, tá? Então, por exemplo, toda sensibilidade dolorosa
que a gente sente ao nível da face, tá? Mas também de estruturas no interior da face, como a cavidade da boca, boa parte da cavidade da boca, né? Cavidade nasal, tá? Dor que a gente pode sentir, por exemplo, na superfície do olho, etc. Tudo isso aqui, todo esse tipo de dor, tá? Todos esses locais aqui, a dor é transportada, né, por meio de fibras do trigêmeo. Eu procurei colocar esse detalhe aqui também da dura mata encefálica, quer dizer, o trigêmeo é que fornece fibras para a sensibilidade da dura mata, é porque isso daqui tem pertinência direta com a cefaleia, dor de cabeça, e em particular enxaqueca. Ok? Vocês, né, deverão ter aula, né, acerca desse assunto mais adiante. Então a enxaqueca tem relação direta com fibras do trigêmeo, fibras para a dor do nervo trigêmeo, tá, que tem origem aqui ao nível da dura mata encefálica. Bom, prosseguindo aqui, o sétimo par craniano, nome dele nervo facial. Também é um nervo que tem fibras sensitivas e tem fibras motoras. Tá? Agora aqui tem um detalhe interessante. A maioria das fibras do trigêmeo são sensitivas. É por isso que a parte do nervo trigêmeo, tá, que emerge lá do tronco encefálico e que contém as fibras sensitivas é bem mais espessa do que a parte motora. Então, se fosse para escolher aqui, por exemplo, o nervo trigêmeo, qual é a função principal dele, né, mais importante, né, seria a função de sensibilidade, né, sensibilidade de toda a face, tá, de parte da cabeça inclusive, e da dura mata encefálica. Então o trigêmeo é mais sensitivo do que motor. Já o facial é o inverso. O facial também possui tanto fibras sensitivas quanto motoras. Entretanto, ele a maioria das fibras são da parte motora. Tá? Então, o nervo facial ele emerge do crânio pelo forame estilomastoide, é um buraquinho que tem entre o processo estiloide, tá, e o processo mastoide, tá certo, do osso temporal. E as duas principais funções do nervo facial estão colocadas aqui. Função motora principal. Pessoal, na face da gente existe uma grande quantidade de pequenas fibras musculares, pequenos músculos, e esses músculos, ao se contraírem, é que fornecem a expressão da face da gente, a expressão do rosto da gente. Então, geralmente, quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente pode deduzir assim, imediatamente se a pessoa está alegre, triste, pensativa, raivosa, etc. Tá? Então, é isso que a gente chama de expressão facial. Portanto, os músculos que existem na face da gente, tá, eles são todos inervados pelo nervo do mesmo nome, né? Nervo facial. Tá? E a principal função sensitiva é essa daqui, ó. Tá? O nervo facial ele é o responsável pela sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores da língua da gente. Muito bem. Par craniano número 8. Trata-se do nervo vestíbulo coclear. Tá? Nervo vestíbulo coclear. É um nervo sensitivo. Origem no crânio? Não tem. Pessoal, como assim? Ele dos 12 pares, ele é o único que não sai do crânio. Ele começa e termina no crânio. Ele começa dentro da parte petrosa do osso temporal, tá? E termina no interior da cavidade craniana ao penetrar no tronco encefálico. Tá? Bom, o que existe dentro da cavidade da parte petrosa do osso temporal? Existe a orelha interna. E na orelha interna nós vamos ter as estruturas responsáveis por captar estímulos relacionados ao equilíbrio
e a audição, olha aí, tá? Então, a parte vestibular da orelha interna, ela é constituída pelos canais semicirculares, o sacro e o trículo. E essas estruturas todas, elas recebem informações relacionadas à posição da cabeça no espaço, portanto ao equilíbrio, e mandam essas informações na forma de impulso nervoso em direção ao encéfalo. Quem é que leva essas informações sobre a posição da cabeça no espaço dos canais semicirculares até o encéfalo? Exatamente o nervo, a parte vestibular do nervo vestíbulo coclear. Tá? Lá dentro da orelha interna, vocês vão ver isso também em aulas posteriores, tá? Dentro da orelha interna a gente encontra outro componente chamado de cóclea. A cóclea contém o receptor para audição. Tá? Os estímulos sonoros são transformados na orelha média em estímulos mecânicos, em vibração de pequenos ossos. Daí essa vibração chega até a orelha interna, é captada por células especiais que transformam isso em impulso nervoso. Onde é que ocorre essa formação do impulso nervoso? Em células localizadas na cóclea. É o famoso órgão de corte. Formado o impulso nervoso, ele é conduzido da cóclea para o encéfalo pela porção coclear do nervo vestíbulo coclear. Então, resumindo, o oitavo par tem duas grandes funções: transportar impulsos relativos ao equilíbrio e relativos à audição. Bom, o nono par é o nervo glossofaríngeo. Também é um nervo misto, olha. Tem fibras sensitivas e fibras motoras. Tá? Ele emerge do crânio através do forame jugular. Tá? E a função dele tem muito a ver com o nome. O termo glossos significa língua. Por isso que dicionário é também chamado de glossário. Glossos, língua. E aqui faringe. Então o nono par, ele tem alguma coisa a ver com a língua e alguma coisa a ver com a faringe. Que alguma coisa é essa? Então, o nervo glossofaríngeo, ele é essencialmente sensitivo e nessa função ele é o responsável pela sensibilidade gustativa do 1/3 posterior da língua. Quer dizer, os 2/3 anteriores são responsabilidade do sétimo par, que é o facial, e 1/3 posterior é responsável pela gustação. Tá? E 1/3 posterior, a gustação do 1/3 posterior da língua, é de responsabilidade do glossofaríngeo. Outra função do glossofaríngeo, ele dá a sensibilidade geral da faringe, tá? Principalmente da orofaringe e parte da laringofaringe. Se você tem dor, né, devido a uma faringite, essa dor ela é transportada pelo nervo glossofaríngeo. Ok? E o único músculo, que é a única função motora do glossofaríngeo é essa daqui. Ele inerva o músculo estilofaríngeo. Bom, 10º par craniano, nervo vago. Nervo importantíssimo. Ele é tanto sensitivo quanto motor. E também emerge do crânio pelo forame jugular. Tá? Tem uma série de funções e eu procurei aqui enxugar, colocando as funções mais relevantes. Então, na função motora, ele inerva os músculos da faringe, da laringe e do esôfago, tá certo? Então, tem grande importância, por exemplo, na fonação, né, na posição das cordas vocais no ato da fonação, tá? E também todos os músculos da faringe, à exceção do estilofaríngico, que, como eu disse, é inervado pelo glossofaríngeo. Tá? Ele também, em relação à sua função parasimpática, tá? Ele inerva os músculos lisos de todo o trato gastrointestinal, olha aí. Desde o esôfago, tá? Passando pelo estômago, duodeno, jejum, íleo, tá? Seco, colo ascendente, colo transverso
Então, até o colo transverso, toda a inervação da musculatura lisa, né, da parede do trato gastrointestinal é feita pelo nervo vago. E do ponto de vista sensitivo, né, o vago também é responsável pela sensibilidade visceral, né, das vísceras localizadas no pescoço, no tórax e no abdômen, até também o nível do colo transverso, aproximadamente. Até, segundo alguns autores, até a flexura esquerda do colo, né, na transição do colo transverso para o colo descendente. Lembro que eu estou resumindo as funções, né? Na realidade existem outras funções, não só do nervo vago, mas de vários outros nervos, mas estamos falando daquilo que é o principal. Bom, o 11º par é o nervo acessório, é um nervo essencialmente motor. Ele emerge do crânio pelo forame jugular, tá? Aqui eu esqueci, pessoal, teve uma falha minha. Ele inerva dois músculos, fundamentalmente, tá? É o músculo esternocleidomastoide, ou cleidomastoideo, tá? Que digamos assim, a principal referência anatômica do pescoço, tá? Músculo esternocleidomastoideo. O nome é esse porque ele tem origem no manúbrio do externo, tá? E na parte medial da clavícula, clido ou cleido, clavícula, e se insere principalmente no processo mastóide do osso temporal. Tá? É esse músculo, inclusive, que quando ocorre uma contratura dele, ele causa o famoso torcicolo, que é horrível, né? Dói que só. Bom, mas tem um segundo músculo que eu esqueci de colocar aqui, que é o músculo trapézio. O trapézio também é inervado pelo 11º par. É um músculo localizado na parte alta do dorso, né? E na parte posterior do pescoço, e tem grande importância relacionado aos movimentos ao nível da cintura escapular, ao nível da articulação do ombro e, obviamente, da própria escápula. Então, o trapézio é um músculo também inervado pelo acessório. Ok? Bom, e o último par craniano, 12º par, nervo hipoglosso. Eu tinha dito ainda há pouco que o termo glossos era relativo aqui à língua. O nome do nervo é esse porque ele transita por baixo da língua e penetra nela. Ok? Por que penetra na língua? Para poder inervar todos os músculos da língua. Tanto os músculos extrínsecos quanto os músculos, né, intrínsecos da própria língua. Ele emerge do crânio, da cavidade craniana, passando pelo canal do hipoglosso. Bom, dito isso, pessoal, vamos ver algumas figurinhas aqui, algumas ilustrações para ajudar na fixação da aprendizagem. Então vocês têm aqui uma M-cabeça, tá? Uma cabeça que foi cortada no plano mediano e está sendo mostrada então essa M-cabeça pelo plano de corte. Tá? Aqui vocês veem a cavidade nasal, aqui é o osso etimoide e aqui é a lâmina crivosa. Ó. Essas linhazinhas, esse tracejado aqui vertical está representando a lâmina crivosa. É por aqui que penetram, que passam os filetes do nervo olfatório, tá? E eles fazem sinapse aqui, nessa estrutura chamada bulbo olfatório, ok? Primeiro par craniano. E aqui uma representação mais detalhada dos corpos de neurônios. Olha bem aqui, pessoal. Aqui tudo isso daqui é o nervo olfatório, que são neurônios do nervo olfatório. E aqui a fibra deles, ó, o axônio, atravessa a lâmina crivosa, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui está o etimoide, a lâmina crivosa do etimoide, estou representando aqui com essa setinha azul. E aqui é o bulbo olfatório, essa estrutura dilatada aqui é o bulbo olfatório.
onde as fibras do nervo olfatório fazem sinapse, ó. E aqui o segundo neurônio, aqui representado, ele envia o seu axônio através do trato olfatório lá para dentro do encéfalo, para que os impulsos, ao chegarem no córtex do uncus, tá? Que é o córtex olfatório primário, possa fazer com que a gente tome consciência dos odores, dos cheiros. Muito bem. Aqui eu trouxe, imagine que essa visão é de cima para baixo, tá? Você está vendo aqui os dois globos oculares, né, direito e esquerdo, uma visão de cima para baixo, repito. Aqui uma representação simplificada da retina, aqui e aqui, e é na retina, como vocês sabem, onde começa o nervo óptico, tá certo? Tá aqui a representação dos dois nervos ópticos, certinho? E eles adentram, penetram aqui na cavidade craniana pelo canal óptico que pertence ao osso esfenoide. Chegando aqui, os dois nervos ópticos se unem, ó. Uma região que pertence esse ponto de união, de fusão, digamos assim, dos dois nervos ópticos, chama-se quiasma óptico. E o quiasma óptico, ele pertence ao hipotálamo, que por sua vez é parte do diencéfalo, tá? Portanto, componente do cérebro. E aqui mostrando o trajeto do impulso nervoso, através do trato óptico, aqui uma estrutura chamada corpo geniculado lateral, e o principal caminho seguido pelos impulsos é esse daqui. Do corpo geniculado lateral, os impulsos caminham por esse grupo de neurônios e terminam aqui nessa região, que é o córtex em torno do sulco calcarino. É aqui onde as imagens vão se formar efetivamente. Então, simplificadamente, eu coloquei o trajeto principal da chamada via óptica. Então, nervo óptico, ele começa aqui na retina e termina aqui ao nível do quiasma óptico. No ponto de fusão, a gente já considera que é o quiasma, a gente considera que terminou o nervo óptico. Ok? Bom, pessoal, e aqui uma vista de perfil mostrando o conteúdo da órbita. Aqui mostrando o globo ocular, tá? E o que eu queria efetivamente que vocês observassem. Essas estruturas amarelas são nervos, ó. Tá certo? Então você tem aqui um nervo. Aqui você tem outro mais espesso, ó. Tá certo? E lá por trás tem esse bem espessão aqui. Esse aqui. Esse bem espesso é o nervo óptico, é o segundo par craniano, que a gente acabou de falar. Agora, esses dois aqui, tá? Esse aqui, ele vai lá pro esse músculo aqui, ó, é o músculo oblíquo superior, portanto esse nervo é o quarto par craniano, é o troclear, tá? E esse outro aqui, você vê que ele se espalha por vários locais, ó, por vários músculos, portanto. Então esse daqui é o oculomotor, terceiro par craniano. Então vocês estão vendo aqui o quarto e o terceiro par. O sexto par, pessoal, ele não está visto aqui. Ele, digamos, nesse plano de corte ele foi rompido. Ele inerva esse músculo aqui, ó, que é o músculo reto lateral. É o abducente. Repito, o abducente, o sexto par, não está representado aqui. Temos a representação do quarto, troclear, e do terceiro, oculomotor. Muito bem. Aqui, pessoal, é uma belíssima representação do trigêmeo. Aqui é o gânglio do trigêmeo, o gânglio trigeminal, antigamente chamado de gânglio de Gasser, tá? E aqui por que ele se chama de trigêmeo? Porque ele emite 3 raízes primárias. Tá aqui a raiz 1, tá aqui a raiz 2
Está aqui a raiz 3. Quem é que lembra aí do nome da raiz 1? É o nervo oftálmico. A raiz 2 é o maxilar. E a 3 é a raiz mandibular. E os nomes são óbvios, né? Tá? A raiz, o ramo oftálmico do trigêmeo, ele vai inervar, tá, estruturas próximas ao olho, tá? Incluindo aqui uma parte do dorso do nariz, tá? E a pele da região frontal, pele, couro cabeludo da região frontal. A segunda raiz do trigêmeo é chamada de maxilar, porque inerva a pele da região da maxila, ó. Tá? Só que essa inervação vai até uma certa parte do couro cabeludo. E a terceira raiz, mandibular, inerva a pele da mandíbula e também se estende, né, até a orelha e vai mais adiante, até uma certa região do couro cabeludo, como vocês estão vendo aí. Tá? Lembro também que há inervação de estruturas dentro da face. Então, a sensibilidade geral das fossas nasais, né, da boca, sensibilidade dos dentes, tá? Tudo isso é de responsabilidade do trigêmeo. Além do que, a sensibilidade também da dura mata encefálica. Tá? A dura mata que está lá dentro da cavidade craniana e que recobre e protege o encéfalo, é inervada também pelo nervo trigêmeo, embora não esteja mostrada, né, nessa ilustração, e isso tem relação com cefaleia e, em particular, enxaqueca. Aqui, pessoal, olha aqui embaixo. Isso aqui que está representado é a orelha interna, ó, também conhecida pelo nome de labirinto. Aqui são os canais semicirculares. Tá? E aqui é a cóclea, parece um caracol. Os canais semicirculares, além do sacro e do utrículo, que estão aqui dentro desse círculo que eu fiz, eles têm a ver com o equilíbrio, contém os receptores para o equilíbrio. E a cóclea, essa parte que parece com um caracolzinho, tá? Ela tem receptores para audição. O nervo, tá, que começa aqui, tá, e que leva o impulso para o tronco encefálico, no caso aqui para o bulbo, como vocês estão vendo, é o oitavo par craniano, é o nervo vestíbulo coclear. Tá aqui essa fitinha aqui verde, está esquematicamente representando o nervo vestíbulo coclear. Tá? Os impulsos chegam aqui no bulbo e daqui, tanto impulsos relativos ao equilíbrio quanto relativos à audição, eles são conduzidos, tá, de forma ascendente pelo tronco encefálico até chegarem no telencéfalo, para se tornarem conscientes. Tá? Lembrando também que os impulsos relacionados ao equilíbrio, eles também chegam até o cerebelo, uma vez que o cerebelo, uma das funções fundamentais do cerebelo é participar do processo, né, da função de equilíbrio e postura do corpo. Bom, essa outra ilustração também interessante. O que vocês estão vendo aqui? A língua, e aqui os 2/3 anteriores, para cá 1/3 posterior. Os 2/3 anteriores da língua, a sensibilidade gustativa dos 2/3 anteriores, são conduzidas pelo facial, ó, sétimo par. Já a sensibilidade gustativa de 1/3 posterior é conduzida pelo glossofaríngeo, nono par. Olha aí. Mas é bom lembrar também que existem receptores gustativos na epiglote. Olha aí. Na superfície da epiglote. E que são conduzidos pelo décimo par, que é o vago. Então, esses impulsos relacionados à gustação, eles caminham por esses 3 nervos. Obviamente que os principais são o sétimo e o nono. Tá? Chegam aqui no núcleo solitário, tá? No trato do núcleo solitário localizado no tronco encefálico, e daqui os impulsos sobem
fazendo estação aqui primeiro no tálamo e depois são levados até o córtex da ínsula, onde a sensibilidade gustativa se torna consciente, onde você toma consciência do sabor do alimento. Ok, espero que ficou um pouco longo, né, mas espero que essa aula tenha contribuído para a aprendizagem de vocês. Tá? Ficamos à disposição para tirar dúvidas, tanto logo a seguir a essa apresentação, quanto também no fórum, tá? Lá na sala de aula do Google Classroom. Ok? Muito obrigado, até mais.